Este é o nosso podcast do Porto Alegre Oficial, em que nós discutimos questões de direito, política, cultura e entretenimento. Eu sou Gilceu Ribas, advogado e o entrevistador, e temos aqui a grata satisfação de contarmos com a presença aqui da doutora Valdete Souto Severo, professora da URGS de Direito Processual do Trabalho, jurista e magistrada do TRT4, titular da 4ª Vara do Trabalho. E, doutora Valdete, eu gostaria de lhe passar a palavra com um questionamento. Como que o direito do trabalho, que nasceu como um direito social protetivo do trabalhador, hoje ele vem passando por mudanças em que a gente vê que ele dá uma sustentação na relação capital-trabalho, favorecendo o capital. Como é que hoje a gente pode ver o direito do trabalho? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa pergunta é difícil, não dá para responder em pouco tempo, mas assim, tentando dar uma resumida, na realidade o direito do trabalho segue sendo um discurso do Estado de proteção social, mas é verdade que ele foi desfigurado ao longo do tempo por alterações legislativas, como é o caso da reforma, de 2017, mas também por entendimentos da própria jurisprudência formada na Justiça do Trabalho. Então, acho que a gente, na verdade, se pensa historicamente, a gente percebe que sempre houve esse embate, Gilceu? Porque o direito do trabalho, justamente por ser um discurso desse Estado que protege o capital, porque é um Estado que existe para que o capital possa circular, protege muito mais a propriedade privada do que a vida das pessoas, e são muitos os exemplos disso. Esse discurso que tenta tensionar essa proteção acaba tendo um contraponto. Então, os intérpretes, os aplicadores da Justiça do Trabalho acabam criando, é verdade, entendimentos e jurisprudências que, de algum modo, negam esse caráter protetivo. E isso é muito impressionante, porque eles são direitos fundamentais, Estão lá na Constituição da República como fundamentos do Estado. Então, nós tínhamos que estar, pelo menos de 88 para cá, reforçando a importância e a efetividade desses direitos, mas a gente sabe que esse movimento é controvertido e não é isso que vem acontecendo. Justamente, em função até da questão que a gente tem visto, que parece que principalmente o Supremo Tribunal está atraindo para si uma competência que eu entendo que seria do TST, e vem dando uma roupagem para essa mutação dos direitos sociais, transformando, no caso, a questão da pejotização, o trabalhador, o obreiro, no empresário, porque ele dá a ideia que parece que assim, ele desumaniza esse direito e transforma ele numa empresa. Esse processo, na verdade, não começa com o STF. E é muito curioso, porque o STF, na verdade, quando reconhece a constitucionalidade dos direitos trabalhistas, começa a proferir decisões que, na verdade, destroem direitos trabalhistas. E são várias, A pejotização é só a mais recente e talvez a mais conhecida do público. Mas é muito interessante perceber, Gilceu, que o STF não cria esse discurso do PJ, da pejotização. Isso vai nascer dentro da própria Justiça do Trabalho, com decisões que negam vínculo de emprego para trabalhadores e trabalhadoras, e a partir também de um discurso do Estado nas suas outras faces. Porque, veja, a própria possibilidade de ter uma empresa individual é um incentivo. Então, se a gente pensa, há uma lei incentivando as pessoas a terem uma empresa no nome delas. E uma empresa é uma ficção jurídica que foi criada para movimentar patrimônio de 2 ou mais pessoas. Por isso é uma sociedade, Tem que ter mais de uma pessoa junto. Quando a gente cria a possibilidade de uma empresa de um homem só, a gente já está incentivando, de algum modo, a fraude. Quando a gente olha novela, filme, expressões culturais que vão incentivando a ideia de que o empreendedorismo pode ser a solução para a vida das pessoas, também nós estamos criando uma cultura que vai facilitar essa compreensão do sistema de justiça, que aí quando chegar lá no caso concreto de um trabalhador, uma trabalhadora que está pedindo vínculo, vão olhar para esse trabalhador e dizer, não, ele é pessoa jurídica, ele não tem aqui um vínculo de emprego. E o problema disso é o efeito social, para além do efeito que tem para aquele trabalhador, que vai ficar o desamparo, porque proteção social trabalhista é o direito de adoecer e não perder salário, é o direito de ter férias, 13º, é o direito de ter um mínimo de segurança para existir. Então, esse trabalhador vai ficar desamparado, mas tem um efeito social também.
que é uma espécie de retorno para um lugar onde a gente nunca esteve, mas para aquela lógica de cada um por si. Né? Eu preciso trabalhar para poder sobreviver na semana seguinte e o Estado não está aí para conferir amparo social e sim para regular relações entre sujeitos supostamente livres e iguais. Isso é um problemão em termos de política social, porque significa que essas pessoas estão tendo cada vez uma vida mais difícil. É disso que a gente está falando, né? Um trabalhador que cria uma empresa e trabalha sem nenhum direito trabalhista, na verdade o que ele está tendo é uma vida muito mais precária, sem condições de existência minimamente digna, né? Sem condição de dormir de noite com tranquilidade, porque ele sabe que se ele não trabalhar, ele não vai conseguir ter o dinheiro para ir no mercado na semana seguinte. Então, isso tem vários efeitos, né? Para além da precarização, da possibilidade mesmo de existir, de consumir, de morar com decência, tem outros fatores. Essas pessoas estão trabalhando cada vez mais, porque elas sabem que elas precisam trabalhar cada vez mais para garantir um mínimo de dinheiro para poder, se der errado no mês que vem, elas terem como se manter por um mês, por 2 meses. Elas estão exaustas, portanto. Elas estão adoecendo, estão recorrendo cada vez mais ao sistema de seguridade social, estão cada vez mais alienadas politicamente, porque elas não têm tempo. A gente está aqui gravando na Feira do Livro e eu te disse antes da gente começar, né, um dia lindo de sol, com livros, numa praça. Quem tem a oportunidade de estar aqui durante o dia e de aproveitar isso que a cidade oferece, se tem que estar trabalhando para poder sobreviver sabendo que não há nenhuma segurança social no seu trabalho. Isso é muito grave, política e socialmente. Essa realidade dessas pessoas, a gente vê que eles estão entregando uma comida que ele não vai comer, num veículo que não é dele, ou se é dele, ele está transferindo, sem saber estar transferindo esse patrimônio para uma plataforma, para uma empresa, né? E realmente fica totalmente desamparado. E numa situação típica de vínculo de emprego, isso que eu acho muito impressionante, porque assim, a plataforma digital é uma ferramenta. Você entende que há vínculo de emprego mas, com assim, essas plataformas. No estilo mais capitalismo industrial do mundo, porque até gancho essas empresas dão. Sabe aquele gancho que os mais novos nem vão saber o que é no capitalismo industrial, a pessoa falta, ou se atrasa, ou comete algum erro, aí o empregador diz, não pode trabalhar amanhã e não vai ganhar salário. Ou vai perder o rancho, do prêmio do rancho. Isso, a tal da suspensão que não tem previsão legal, mas que é admitida nas relações de trabalho, porque a gente tem uma racionalidade ainda muito escravista nas relações de trabalho, então isso é comum nos ambientes de trabalho, advertência, suspensão, penalidades. As empresas que operam por plataforma digital fazem isso, elas bloqueiam o trabalhador. Se o trabalhador não tem uma pontuação adequada, se teve reclamação de clientes, eles são bloqueados por 2 dias, por uma semana. O que é isso senão o típico exercício do poder patronal? Então, assim, o que nós temos é apenas um mecanismo, uma ferramenta, que é a plataforma digital, mas quem opera essa plataforma e lucra com o trabalho dessa pessoa é um empregador típico. Então, não precisa nem discutir, precisamos de uma legislação. Não, basta aplicar a CLT e a Constituição para essas pessoas que, como tu disseste, estão entregando alimento com fome. Mas você aborda esse assunto dentro da visão realmente do privado e o trabalhador. Mas a gente também vê que o próprio Estado, o Estado dentro da sua órbita, digamos assim, global, seja ele legislativo, executivo, ele se utiliza também da deturpação ou até da criação, porque ele gera a legislação e ele mesmo se beneficia ou inobservância ou de uma interpretação daquela legislação. Eu falo isso porque eu me deparo com situações em que pessoas me procuram para demandar uma reclamatória, em que ela simplesmente foi trabalhar, não havia mais empregador, porque a empresa já não estava mais legitimada a prestar serviço para o poder público, e ela não recebe nem as rescisões trabalhistas. Como é que tu vê, digamos assim, é um paradoxo do Estado. Essa é a outra chaga social das relações de trabalho, a terceirização. E aí a gente vê que também, nesse caso, o Poder Judiciário, inclusive o próprio sistema de justiça laboral, a Justiça do Trabalho, não reagiu adequadamente a essa fraude ao vínculo de emprego que é a terceirização, porque o maior terceirizador é o próprio Estado. Então, exatamente, por isso que é tão importante a gente poder estudar e se aprofundar nessas questões para entender uma estrutura social que é aparentemente contraditória, mas na verdade faz sentido a forma como ela atua. O Estado produz a legislação, como tu disseste, né? Então, veja, no nosso caso, no Brasil, existe um direito fundamental à relação de emprego.
Está lá no artigo 7º, inciso 1. Todos os trabalhadores, não são empregados, não tem nada a ver com CLT. A Constituição diz, todos os trabalhadores têm direito à relação de emprego. É o primeiro inciso do artigo 7º. Só que o que a gente faz com isso? Terceirização, pejotização, uberização, ou seja, fórmulas de afastamento da figura do empregador para que ele não se responsabilize. Mas o empregador é quem? É o capital. E o Estado, quando a gente compreende que o Estado é esse mecanismo jurídico de organização da circulação da propriedade privada, a gente entende por que ele tem essa postura aparentemente paradoxal, de criar a legislação reconhecendo o direito e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que esse direito se esvazie. Por isso que eu leciono Direito e Processo de Trabalho na URGS e sou apaixonada por essa matéria, porque tenho convicção de que esse é o nervo exposto do sistema em que a gente vive, da sociedade. Não tem nenhuma relação jurídica mais importante que a relação de trabalho, porque é a que nos dá condição de sobrevivência. E é por isso que é tão difícil fazer valer direitos trabalhistas. No nosso caso, na nossa história, que começa com a escravização da classe trabalhadora por quase 400 anos, fazer valer direito do trabalho nunca foi uma realidade para todo mundo. É sempre um desafio. Por quê? Porque é justamente o direito do trabalho que questiona a ideia de autonomia individual e que coloca, de algum modo, em evidência o fato de que esse sistema que a gente vive é um sistema de trabalho obrigatório em que as pessoas se sujeitam a trabalhar por aquilo que o empregador oferece, porque não há escolha. Né? Se algumas pessoas ainda podem escolher que trabalho realizam, muitas das pessoas não conseguem sequer escolher qual é o trabalho que elas vão fazer. Por isso que eu acho, Gilson, muito curioso quando, em audiências públicas, os ministros, né, por exemplo, referem, não, mas é que a pessoa escolhe, é a liberdade, a pessoa é que quer ser, né, um motorista autônomo. Não há liberdade, não há opção. Se eu preciso trabalhar para sobreviver, não há opção. Eu preciso me adequar àquilo que o mercado exige. E se o mercado, né, se eu só consigo trabalhar como motorista e o que a empresa diz cria uma MEI e vem trabalhar como autônomo, não vou ter opção, eu vou fazer isso, porque eu preciso sobreviver, eu preciso pagar as contas no final do mês. Então, o direito do trabalho é esse núcleo que, ao mesmo tempo, expõe as contradições do sistema capitalista, protege a classe trabalhadora, e daí a sua importância, mas também mantém esse mesmo metabolismo, né? Mantém as coisas no mesmo lugar de algum jeito. Então, o próprio direito do trabalho é paradoxal, se a gente for pensar. Perfeito. E como é que tu vê, então, daí essa questão? Porque, ao mesmo tempo em que o direito, esse direito social, o direito do trabalho, ele vem sendo, digamos assim, utilizado de uma forma, digamos assim, como se diz, era o direito do trabalho, um desvio de função, porque ele acaba protegendo o outro lado que ele não deveria, para o qual ele não foi gerado. Esse movimento, o Vida Além do Trabalho, contra a escala 6x1. Então, esse é um movimento interessantíssimo, porque quando a gente estuda as relações de trabalho e o que faz surgir direito do trabalho, ou seja, em que momento o Estado capitalista começa a dizer que há um dever de proteção social, a gente percebe que todo esse movimento histórico, que parte da organização da classe trabalhadora, gira em torno de limitação do tempo de trabalho. A jornada sempre esteve presente. Nas primeiras greves nos países europeus e nas primeiras greves e reivindicações aqui no Brasil, que eram reivindicações de escravizados e de pessoas libertas, junto com a classe trabalhadora de sujeitos livres, digamos assim, sempre teve como pauta principal a questão da jornada. Então, o Vida Além do Trabalho vem num contexto em que se sabe que essa troca de trabalho por capital tem como principal elemento o tempo de vida que o empregador ocupa, de que ele dispõe. E que limitar esse tempo de vida é a única forma de garantir para quem vive do trabalho um mínimo de decência, um mínimo de existência. Por isso que, inclusive, o bordão, né, que ficou Vida Além do Trabalho. Imagina, se a gente chega em 2025 com tanta tecnologia, com tanta força de trabalho, e, portanto, com a possibilidade de redução da jornada de 8 horas, que é um parâmetro fixado na Convenção 1 da OIT em 1919. Ou seja, é um parâmetro que nós já tínhamos que ter ultrapassado. É um parâmetro extremamente questionável, porque divide o dia em 3 partes. Então, é 8 horas para entregar para o patrão, 8 horas para repor a força de trabalho, se alimentar, dormir, e sobra 1/3 para viver.
Então já é um parâmetro, né? Puxa, nós somos seres racionais, nós somos o centro do universo, né? Os seres humanos são os bambambam das espécies. Como que a gente cria uma lógica social em que a gente só tem um tempo de vida que é 1/3 do dia para poder fazer tudo o que nos importa fazer? Né? Namorar, passear na feira do livro, estudar, tudo. Bom, esse parâmetro, em vez de ser questionado e reduzido ao longo desses mais de 100 anos que nos separam da Convenção 1 da OIT, está sendo majorado. Então, o que nós temos hoje? Jornadas de 12 horas sem intervalo, que a reforma trabalhista diz que pode ser ajustada por acordo individual com o patrão. Pensa, então, o sujeito é contratado para trabalhar 8 horas, mas entrega 12 e não ganha nem R$1 a mais por isso, e não frui intervalo, trabalha direto, 12 horas. Casualmente, não querendo te cortar, mas ontem eu estava numa comunidade, no Morro da Cruz, e aí conversando com uma senhora de lá, ela me falou que ela trabalhava no mercado, no comércio. E aí eu falei para ela, né, eu estava conversando sobre a escala 6x1, e ela falou, não, lá nós trabalhávamos 10x1, 14x1. Então, e aí eu ia chegar nisso aí. E aí esse fim da escala 6x1 é muito maluco de pensar, primeiro porque não existe jornada 6x1 na legislação. Não existe. Não existe. O que diz a legislação trabalhista, tanto na CLT quanto na Constituição? Que há um máximo de jornada, que é 8 horas por dia, e que há um máximo de carga semanal de trabalho, que é 44 horas. Então, eu posso trabalhar de segunda a sexta 8 horas, ainda vai faltar 4 para sábado de manhã. Ou trabalhar de segunda a sexta 8h48 e fechar as 44 horas. 6x1 é trabalhar 6 dias 8 horas. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Mas é uma prática. Tanto é uma prática que legitima esse movimento Vida Além do Trabalho com essa referência ao fim da jornada 6x1. O problema, Gilson, é que quando a gente olha a vida concreta de vigias, de trabalhadores da limpeza e conservação, de trabalhadores em hospitais, o que a gente vê é muito mais do que isso. É muito mais, são 10 dias de trabalho por um de folga, são 7, 8 dias sem folga, contrariando a literalidade da Constituição e da CLT, mas com esse argumento de que tem acordo para compensar a jornada, que é um outro problemão do direito do trabalho, que esse começa lá na década de 90, quando há uma lei que altera o conceito de compensação da CLT, que até então era o conceito de compensação semanal. Então era isso, né? Eu posso trabalhar de segunda a sexta, porque daí eu folgo efetivamente no sábado. Então, veja, a compensação é do descanso, é da fadiga, não é da hora, como se ela fosse um crédito, né? Como acontece agora no banco de horas. Era da fadiga. Eu dormia mais no sábado, então realmente o meu corpo conseguia compensar o desgaste do trabalho. Quando essa lei, em meados da década de 90, altera esse conceito na legislação trabalhista, passa a ser uma possibilidade de compensação de até 1 ano. 1 ano para compensar. Até 1 ano para compensar. Então pode ter acordo fixando 3 meses para compensação, 6 meses, até 1 ano. Aí acabou a relação entre fadiga e folga. E vira, isso é tão emblemático que vira apelidado, né? Essa expressão só vai aparecer na CLT com a reforma em 2017, mas desde então, desde a década de 90, esse regime passa a ser apelidado de banco de horas. Olha que significativo, né? E aí é crédito e débito de horas de vida. Você entrega a vida, talvez nem saque. E num regime bancário, pensa, num regime bancário de crédito e débito, que não é nem o que a lei diz, porque a lei diz compensar jornada por folga. Então eu preciso trabalhar para fruir a folga. O que fazem muitas vezes as empresas? Elas, quando não têm serviço, dispensam. E aí fica um débito de horas que precisa ser pago quando a empresa quiser. Isso não está na lei, por exemplo. Mas a jurisprudência tolera. Esse é o problema, né? E aí, da década de 90 para cá, ao contrário do que deveria acontecer, porque a gente tem a Constituição dizendo que esse direito à jornada de 8 horas é um direito fundamental, o que nós vemos acontecer é uma fragilização tão grande dessa limitação do tempo de trabalho que as pessoas hoje, é difícil encontrar alguém que trabalhe apenas 8 horas. Com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a força de trabalho que tem à disposição. As pessoas estão trabalhando muito mais do que isso. Por isso esse movimento é tão importante. O Vida Além do Trabalho, que é um movimento que o movimento sindical organizado demorou para aderir e que o governo, infelizmente, não encampou da forma como poderia ter encampado, né? Assim como não encampou o Revoga Já, que era um movimento pedindo para o atual governo revogar integralmente a reforma trabalhista, e isso não foi feito. Mas que surge entre a classe trabalhadora e que tem mobilizado o pessoal mais jovem.
Então dá uma esperança. Há uma esperança, né? É. E justamente assim, quando tu falaste assim, que realmente eu até então não tinha feito uma leitura dessa forma, que o banco de horas, a própria empresa pode criar um crédito para ela, de um trabalho que não foi prestado, mas ela já tem a receber, né? E isso também, eu acho que dialoga, até o movimento, então, Vida Além do Trabalho contra a escala 6x1, ele dialoga também com essa precarização que é tanto o pessoal que presta serviços para as plataformas, como a legalização do contrato de trabalho intermitente, porque a ideia que se dá é que o que era um trabalho humano, ele passa a se transformar não em um trabalho, mas em mercadoria. Então, mas aí que tá. Por isso que eu acho que isso é tão simbólico, impressionantemente plástico mesmo, demonstrável, porque na realidade a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, quando é criada em 19, o princípio fundamental que está lá na sua Constituição é: trabalho não é mercadoria de comércio. E aí tu dizes, o banco de horas explicita que o trabalho é mercadoria. Porque no capitalismo o trabalho é mercadoria. A força de trabalho é comprada pelo patrão. Então, todo o drama do movimento social, da mobilização da classe trabalhadora e, como resposta, do discurso do Estado quando regula direitos sociais é justamente tentar limitar os efeitos de transformar trabalho humano em mercadoria. E aí, lembrando Marx, né, o que ele diz? Qual é a diferença do sistema que nós temos hoje para os outros anteriores? É justamente o fato de que o trabalho deixa de ser um fim em si mesmo. Eu não trabalho para ver o resultado do que eu estou fazendo. Eu trabalho porque no quinto dia útil do mês subsequente vai ter salário na minha conta. Então, o trabalho deixa de ser uma finalidade em si, ele passa a ser apenas um meio. Né? Uma geleia de trabalho é uma das expressões que ele usa. Um meio para atingir o resultado que é o salário, que é a condição de sobrevivência. Então, a força de trabalho, o trabalho que eu entrego passa a ser uma mercadoria. Vai ter um preço. O patrão vai dizer, eu compro 8 horas do teu tempo de vida e, em troca, eu pago 2 salários mínimos para ti no final do mês. Então, é tratado como mercadoria. E todo o discurso do direito do trabalho é tentar minimizar o efeito disso, sem alterar. Né? Esse é o problema, digamos assim, esse é o limite do direito do trabalho. O direito do trabalho não altera essa realidade, ele está dentro dessa realidade. Mas ele impõe limites, ele diz, olha só, tudo bem, comprar trabalho não é um problema, mas no máximo 8 horas por dia. Não é problema, mas tem que pagar pelo menos um salário mínimo. Ou seja, ele só impõe limites. O problema, a questão, né, que nós estamos vivendo agora, 2025, é que nós estamos tendo um retorno muito grande a um discurso que banaliza mesmo essa condição de mercadoria e diz que está tudo certo, o trabalhador é autônomo, ele vende pelo melhor preço a força de trabalho, essa mercadoria trabalho, afinal de contas ele é um sujeito autônomo, e aí não acho que nem dá tempo da gente falar aqui, mas tem a ver com o livro que vai sair, que é a discussão do próprio conceito de autonomia individual, é o que enraiza isso nas pessoas. Porque a gente poderia pensar, né, Gilson, mas como é que o próprio trabalhador se convence disso? Ele sabe que ele está sendo explorado. Ele sabe que sem o trabalho ele não paga o mercado. Como é que ele se convence que ele é um sujeito autônomo? Mas é porque a gente tem séculos de uma estrutura de convencimento, né? Autores que foram produzindo textos e, portanto, teoria e convencimento social de que nós somos sujeitos autônomos exatamente porque nós vendemos força de trabalho. O Locke, por exemplo, vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, liberdade e autonomia acontecem, um sujeito é livre e autônomo porque ele nasce proprietário do corpo. Olha que loucura. E o que ele está fazendo? Ele está fundamentando um novo sistema, né? Uma nova forma de organização social. E dizendo, não se preocupem, ninguém mais é servo, ninguém mais é dependente direto do seu senhor, todos são sujeitos livres e iguais, afinal, todos nascem proprietários. Mas proprietário do quê? Se eu não tenho nada e a pessoa ali do meu lado está lá no castelo, né? Continua com suas propriedades, né? Não tem divisão de propriedade. Eu sou proprietário do quê? E ele é um dos sujeitos, né? Muitos vão dizer isso, depois o Hegel vai, inclusive, criar o conceito de contrato de salário, explicitando isso. Ele vai dizer, não, tu és proprietário do teu corpo. Disponha do teu corpo, vai pro mercado vender teu corpo que tu vai... E se tu te esforçares, né? Se tu fores bom o suficiente, um dia tu também vai ter um castelo.
E aí, essa ideia da igualdade como proprietário do corpo e da autonomia como possibilidade de vender força de trabalho vai sustentar todo esse discurso de que não é uma exploração, não é uma necessidade. O que está acontecendo ali é uma relação de paridade entre dois sujeitos com mercadoria. Um tem salário, outro tem força de trabalho. É um absurdo que a gente tem visto realmente na nossa sociedade. Odete, tu falaste de um livro que está para sair. Isso. Me fala sobre ele, até porque a gente está aqui na Feira do Livro e acho super importante tu compartilhar com a gente, então, essas novidades. Então, eu tenho alguns livros escritos na área do direito, né? Então, eu tenho um livro que até saiu a segunda edição agora esse ano, que é Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho, que é uma espécie de teoria geral do direito do trabalho, um pouco disso que a gente está falando aqui. E tem um livro sobre contribuições para uma teoria geral do processo do trabalho. Então, até hoje eu me aventurava mais na área do direito do trabalho mesmo. E aí fui fazer um pós-doc em filosofia na Unicamp, porque eu gosto muito de estudar, não consigo parar. E filosofia transita em todas essas E filosofia abre para outras formas de reflexão e leitura. E como resultado desse processo de estudos, eu escrevi um livro que chama Outros Mundos Possíveis, que vai sair pela Contracorrente, e que vai examinar essa questão da autonomia individual e de como a gente esconde a dependência, né? Nós somos talvez os seres mais dependentes que existem. Existem outros seres que nascem, dali a uma semana conseguem sair andando e se virar sozinhos. O ser humano, sem um cuidado, não vive, né? Nos 3 primeiros anos de vida, não vive, se não tiver alguém cuidando da gente. Ou seja, nós somos seres dependentes. Mas nós temos uma cultura, e é isso que o livro analisa um pouco, né? Como se forma essa razão que nos convence de que nós somos sujeitos autônomos e como essa razão que vem importada da Europa e que no nosso caso de país colonizado vai se encontrar com o discurso que desumaniza as pessoas negras e indígenas, como tudo isso forma uma cultura da qual a gente ainda não conseguiu sair, apesar de todo o discurso dos direitos sociais, que é essa cultura da autonomia individual e da liberdade. Então o livro é dividido em 5 capítulos que analisam, digamos, palavras que me pareceram centrais para a gente conseguir compreender isso de uma perspectiva mais ampla, como medo, que é o principal afeto que vai sustentar a ideia de Estado moderno. E isso é tão forte, Gilceu, que a alegoria que o Hobbes vai usar, por exemplo, para representar o Estado, que é o Leviatã, é o monstro do livro de Jó. E ele vai dizer, o Estado tem que ser esse monstro que todos devem temer. Então, um dos capítulos é sobre exatamente como o medo é mobilizado para nos convencer de que nós não estamos aqui cumprindo leis, pagando impostos e vivendo para trabalhar, porque nós simplesmente não temos como reagir. E sim, porque nós estamos aqui, porque nós resolvemos abrir mão da nossa liberdade para respeitar esse monstro que é o Estado, que ao mesmo tempo que nos amedronta, vai nos proteger. E aí veja como isso dialoga com o que aconteceu recentemente, né, no Rio de Janeiro, mas que acontece nas periferias das cidades. A forma como o Estado chega para as pessoas que estão à margem desse sistema é uma forma amedrontadora e aniquiladora da vida, né? E aí a gente tem uma parte da população que olha para isso e bate palma. Porque o medo também, ele congela as pessoas. Porque o medo faz com que a pessoa pense, pelo menos eles estão matando alguém que não sou eu, e estão me dizendo que fazem isso para me dar segurança. Então, em resumo, o livro discute essas, assim, poder, violência, esses elementos que formam uma sociabilidade da qual a gente quer sair. Já tem muita gente falando sobre isso, escrevendo sobre a necessidade de construir uma outra forma de viver juntos, mas a gente ainda tem uma dificuldade, claro, porque nós temos séculos de convencimento. E aí, estudando filosofia, eu fiquei pensando que não tem como a gente sair dessa lógica em que a gente vive hoje, sem justamente aprofundar esses estudos, sem compreender como nós chegamos até aqui. Exato. Mas então o direito do trabalho ainda é uma ferramenta de tensionamento? Sem dúvida. Eu tenho assim, eu aposto muito no direito do trabalho como elemento de tensionamento e de exposição das contradições do sistema. Acho que há uma tarefa, e por isso que eu defendo muito a justiça do trabalho, apesar da justiça do trabalho, apesar do que ela concretamente produz, né? Até porque a gente tem que pensar quem figura dentre juízes e juízas, da onde, de que classe social, né, eles saem, como eles são formados, o que hoje nós temos uma lógica de trabalho por metas, né, de uniformização de jurisprudência, de seguir teses vinculantes, ou seja, muitas dificuldades, Luceu, mas ainda sou
completamente convicta de que precisamos defender a justiça do trabalho como instituição e o direito do trabalho como discurso de contraponto e discurso que explicita as contradições do sistema, porque não adianta a gente pensar numa outra forma de viver juntos sem garantir para as pessoas condição material de existência. E direito do trabalho é garantia de condição material de existência. Bom, então ainda há juízes em Berlim. Bom, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje, mas eu não quero liberar a doutora Valdete sem um ping-pong para saber, resumidamente, o que ela pensa sobre alguns assuntos. Ela já falou, mas eu ainda vou colocar aqui. Em uma ou duas palavras, Valdete, escala 6x1. Exaustão. Racismo. Condição de possibilidade do capitalismo. Bolsonaro. Violência. Lula. Solução de compromissos. Gente, essa é difícil, porque o Lula causa em mim sentimentos muito contraditórios. E a esperança? O que tu tem a falar? A esperança é exatamente de uma outra forma de viver juntos. Eu realmente tenho esperança, Gilceu, que, especialmente porque eu convivo muito com a gurizada na URGS, né? E eles me abastecem de esperança de que seja possível construir outras formas de vida que sejam menos violentas, menos agressivas, menos excludentes do que aquela que a gente está hoje. E que a gente tenha tempo para isso, né? Porque a emergência climática também nos coloca numa posição em que o tempo está... Nossa existência está ameaçada de todas as formas, né? Bom, Valdete, quero agradecer muitíssimo. Vocês que não conhecem a Valdete, a sigam nas redes sociais. Ela é essa pessoa vibrante. E muito obrigado por compartilhar conosco o teu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que se repitam possibilidades de diálogo como esse, Gilceu, porque acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Com certeza, esse é o primeiro de muitos.